Existem orações que mudam o rumo de um dia e outras que transformam uma vida inteira. Esta manhã não é como nenhuma outra. Se você acordou com uma inquietação na alma, se sentiu algo dentro de si clamando por uma resposta, não foi coincidência. O próprio Deus o chamou ao amanhecer para lhe entregar uma palavra que será um escudo, uma força e uma direção para o que está por vir. Você já acordou com um nó no peito, sem saber bem porquê, sentindo algo invisível pesando sobre seu espírito antes mesmo do dia começar? Já se perguntou por que, mesmo orando tanto, sente como se o céu estivesse em silêncio? Às vezes, você acorda mais cansado do que quando foi dormir, como se sua alma tivesse travado batalhas invisíveis enquanto você dormia. E o mais exaustivo não é apenas a luta externa, mas aquele murmúrio interior que lhe diz: você não tem forças para mais um dia assim. Você se olha no espelho, mas não vê apenas seu reflexo. Vê seu fardo, seu medo, seus pensamentos que ninguém mais conhece. Você sente como se estivesse no piloto automático, dando, fazendo, servindo, mas por dentro está exausto. E é aí, bem nesse esgotamento espiritual, que a mentira mais perigosa se insinua. Deus não te ouve. A oração não funciona mais. Se Ele estivesse cuidando de você, você não estaria tão vulnerável. Mas hoje eu te digo, em nome de Jesus, que essa é uma mentira criada para te desconectar do lugar mais poderoso do universo, a presença de Deus. Porque não é que Deus não te ouça, é que Ele está esperando que você o ouça no momento em que Ele quiser falar com você. E esse momento é agora. A palavra diz em Isaías 54, de manhã cedo Ele desperta os meus ouvidos para que eu ouça como os sábios. Isso significa que há uma porção de sabedoria, força e proteção que Deus não dá a qualquer momento, mas em intimidade. Ao amanhecer, quando o barulho da cidade ainda não começou, quando a lógica dorme e a fé desperta, você não está aqui por hábito. Você está aqui porque Deus quer falar com você antes que o mundo fale com você. Ele quer que você receba proteção antes que os ataques cheguem. Ele quer lhe dar direção antes que você enfrente decisões. Ele quer lhe dar força antes que o dia o consuma. Não basta repetir palavras se não entendermos de onde elas vêm. E não basta orar se não reconhecermos primeiro o terreno invisível onde a verdadeira batalha é travada. É por isso que, antes de nos unirmos em oração, vamos fazer uma pausa para algo mais profundo. Vamos descobrir por que muitos oram e não sentem paz. Porque há aqueles que clamam, mas não se sentem protegidos. Porque, no início do dia, sentem que sua alma já está exausta. Não viemos aqui apenas para repetir uma oração. Viemos para despertar a compreensão espiritual que ativa o poder por trás de cada palavra que se eleva a Deus. Cada reflexão que você ouvir abaixo será como uma lanterna na escuridão, uma bússola em meio ao caos. E quando chegar a hora de orar, não será uma oração lançada ao ar, mas uma declaração que nasce das profundezas do seu espírito, com direção, propósito e autoridade. Este não é um vídeo para assistir, é um altar para encontrar Deus. E o que você receberá aqui, se o seu coração estiver disposto, pode marcar uma virada na forma como você começa cada dia. Então abra seu espírito, preste atenção, porque nos próximos minutos, cada palavra será como uma chave. E assim, quando nos unirmos em oração, não apenas oraremos, entraremos em sua presença. Se você está pronto para declarar esta verdade sobre sua vida, escreva nos comentários: Deus é minha proteção e minha força. Esta frase não é apenas uma afirmação. É uma chave espiritual que abre os céus acima de você ao começar o seu dia. E se você gostaria que orássemos por você por meio deste canal, por favor, adicione também a cidade ou o país de onde você está assistindo. Queremos incluí-lo em nossas orações pessoais. Se esta mensagem já está tocando seu coração, clique em curtir, como se estivesse dizendo amém do fundo da sua alma. Este gesto não é para nós. É uma forma de dizer: eu recebo esta verdade e a incorporo a mim. E se você ainda não faz parte desta comunidade espiritual, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Aqui, não apenas fazemos vídeos, construímos uma família de fé que cresce, se fortalece e cuida uns dos outros em oração.
Cada novo vídeo será como um encontro divino para a sua alma. E se, enquanto ouve esta mensagem, alguém que precisa de proteção e força hoje lhe vier à mente, compartilhe este vídeo com essa pessoa, não por causa de um algoritmo, mas por compaixão, porque esse gesto pode ser o milagre que alguém tem esperado em silêncio. Às vezes, o milagre começa muito antes de o percebermos. Começa com algo tão simples como acordar sem explicação. Nenhum alarme toca, nenhum ruído o tira do sono. Você simplesmente abre os olhos e sabe, lá no fundo, que não foi por acaso. É muito cedo, mas algo dentro de você já está desperto, como se o céu tivesse decidido chamá-lo antes do mundo. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu aquela sensação de acordar antes do nascer do sol, sem nenhuma explicação lógica, mas com o coração batendo diferente? Não era insônia, não era ansiedade, era um encontro marcado. Porque quando Deus quer falar com você, Ele não compete com o barulho do dia. Ele escolhe o silêncio, a escuridão suave, o momento em que tudo o mais se cala. Ele te acorda cedo não para que você fale com Ele, mas para que você aprenda a ouvir. Porque há palavras do céu que passam despercebidas em meio à correria da vida. Há orientações divinas que só são compreendidas quando a mente ainda não foi corrompida. Devido à urgência da vida humana, Deus não te acorda para que você inicie a conversa. Ele te desperta porque Ele já começou a falar. Em 1 Samuel 3, lemos algo que revela o mistério desses despertares. Então o Senhor veio, pôs-se em pé e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Isso aconteceu ao amanhecer. Uma criança deitada em silêncio e uma voz chamando-a, não uma, mas várias vezes, porque Deus não desiste quando quer ser ouvido. Você sabe o que é mais poderoso nesse momento? Samuel não foi quem falou primeiro, foi Deus. A criança não tinha um discurso preparado, nenhum apelo, nenhuma lista de pedidos, apenas uma disposição. Fala, pois eu estou ouvindo, e isso foi o suficiente para dar início a um destino. Hoje, talvez Deus tenha vindo fazer o mesmo com você. Não é coincidência se você tem acordado mais cedo do que o habitual ultimamente. Não é um erro se você abre os olhos e sente algo te chamando. É porque o Pai quer te ensinar que a verdadeira oração não começa quando você fala, mas sim quando você ouve. E o amanhecer não é apenas um altar onde você clama. É um microfone onde o céu fala com você. A orientação recebida na quietude. A proteção ativada na entrega. E a proteção que só é liberada quando o ruído interior cessa. É por isso que o salmista clamou no Salmo 1:4-8: Faze-me ouvir cada manhã da tua fidelidade, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti entrego a minha vida. Observe a ordem. Primeiro, deixa-me ouvir. Não deixa-me falar. Não deixa-me pedir, mas deixa-me ouvir. Porque se você não escutar primeiro, tudo mais perde o rumo. E quantas vezes começamos o dia em meio ao caos simplesmente porque não abrimos espaço para o que é mais importante, o sussurro de Deus que já nos esperava. E então saímos para o mundo com força emprestada, com ansiedade disfarçada, com decisões tomadas pela mente e não pelo espírito. E nos perguntamos por que nos sentimos vulneráveis. Mas tudo muda quando o amanhecer se torna um altar da escuta, quando antes de ligar o celular você liga o seu espírito, quando você entende que Deus não te acorda para te esgotar, mas para te alinhar. Porque quem escuta primeiro age com sabedoria. Quem se cala no tempo caminha protegido. Quem aquieta a própria voz ativa a voz de Deus dentro de si. E essa é a transformação. Quando você decide que sua primeira reação ao acordar não será pressa, nem cansaço, nem reclamação, mas um silêncio reverente, naquele momento em que você diz: Fala, Senhor, estou acordado e estou pronto. E algo sobrenatural acontece nessa disposição. Você não vê anjos com os olhos, mas sua alma os sente. Você não ouve trovões, mas percebe que o céu está se aproximando. Porque quando você decide ouvir antes de falar, Deus lhe dá instruções que mudam decisões, percepções que destroem mentiras, direção que neutraliza o caos.
E tudo começa quando você aceita que não acordou sozinho. Você foi despertado, foi chamado, foi amado. Desde as primeiras horas deste dia, quero convidá-lo a fazer algo diferente. Não comece o dia correndo. Não comece a falar. Não saia lutando. Fique, pare, escute. Antes de correr para resolver um problema, corra para aquele que já o resolveu. Antes de tentar controlar o dia, entregue-o. E antes de pedir proteção e força, receba orientação, porque aí reside o segredo. A força não vem de gritar aos céus, mas de aprender a ouvir o que o céu já declarou. Se esta mensagem ressoou em você, convido a escrevê-la como um ato espiritual de entrega, como um pacto secreto entre você e Deus. Deus fala comigo de manhã cedo. Escreva-a nos comentários com reverência, com fé, com certeza. Não é apenas uma frase, é um altar que você constrói com palavras. E se você conhece alguém que acorda com ansiedade, medo ou confusão, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez esse gesto silencioso seja a voz de Deus tocando o ombro de outro coração cansado. O amanhecer nunca mais será o mesmo, porque você não é mais o mesmo. E enquanto o dia começa lá fora, aqui dentro, em seu espírito, a verdadeira jornada apenas começou. E nessa jornada, Deus às vezes o conduz por caminhos que você não entende, não porque Ele queira confundi-lo, mas porque a verdadeira força não é construída onde tudo faz sentido, mas onde a única lógica é a confiança. Havia um vento seco no campo, e o som de passos foi ficando mais fraco, não porque o exército estivesse avançando furtivamente, mas porque seu número estava diminuindo. Um a um, os homens partiram, não porque estivessem com medo, mas porque Deus os estava enviando de volta para casa. Primeiro 22.000, depois outros 9.000, e dos 32.000, restaram apenas 300, e o coração de Gideão disparou. Não porque ele duvidasse de Deus, mas porque não era fácil obedecê-lo quando tudo ao seu redor gritava: "Isso não faz sentido." Imagine-o ali parado, olhando para aqueles 300 homens que restavam. Ele sabia o que estava por vir. Uma batalha. Um inimigo numeroso, armado e cruel, e agora, sem explicação humana, ele tinha apenas um punhado de soldados. Foi naquele momento, naquele espaço onde a obediência parecia fraqueza, que Deus proferiu as palavras que mudariam tudo. Em Juízes 7, a voz do céu ressoa com clareza profética: "Com estes 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos." Aí está. Quando o mundo diria: "Você está perdido", Deus diz: "Agora você está pronto." Porque a obediência não é uma estratégia, é uma porta. E quando você a atravessa, todo o céu está ao seu lado. Você não é chamado a seguir em frente com lógica. Você é chamado a seguir em frente com fé, não com recursos, mas com Deus. E o que parece uma redução pode ser uma purificação, porque às vezes Deus tira aquilo que lhe dava segurança para que você possa conhecer o poder da sua mão nua. E sabe qual é a coisa mais poderosa sobre a obediência? Ela ativa a força do céu, mesmo quando você não tem força própria. Pense nisso. Gideão não recebeu mais soldados. Ele recebeu mais direção. Ele não recebeu uma nova arma. Ele recebeu uma estratégia que não fazia sentido, mas veio do céu. E é aí que você e eu muitas vezes nos encontramos, esperando que Deus nos dê mais, quando o que Ele quer é que o obedeçamos mais com menos, que aprendamos a andar não por números, não por sinais externos, não por apoio humano, mas por uma obediência que rompe o medo e se apega à promessa. E é precisamente aí que entra uma das verdades mais profundas do Evangelho. Em 1 Coríntios 12, Deus diz a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso não é uma consolação, é uma estratégia divina. É a fórmula daqueles que triunfam sem depender da própria força. É o plano oculto daqueles que conquistam quando deveriam ter sido derrotados. E você não está sendo chamado para isso. Para caminhar com 300 quando todos esperam que você precise de milhares. Para avançar com obediência quando outros só avançam com garantias. Para responder a Deus, mesmo quando tudo dentro de você diz que não é o melhor momento, porque a obediência é uma semente e a força é o fruto.
Deus já havia colocado sua proteção antes mesmo de você perceber o perigo. E se você soubesse quantas vezes esteve a um passo do desastre, quantas vezes o inimigo armou emboscadas contra você, quantas vezes ele o perseguiu de madrugada, em sua solidão, em seu cansaço, e ainda assim não conseguiu tocá-lo. Não porque você reagiu a tempo, mas porque um exército de Deus já estava bloqueando seu caminho. O invisível não é menos real. Na verdade, é mais poderoso, porque o visível muda, mas o espiritual permanece. O visível desaparece, mas o celestial se renova. Deus não apenas o acompanha, ele o cerca. Ele não apenas fala com você, ele o guarda, e o faz como sua palavra promete no Salmo 911, uma promessa que não é poesia, mas uma aliança. Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não apenas em alguns caminhos. Não apenas nos caminhos fáceis, não apenas nos caminhos que você entende, mas em todos os seus caminhos. Mesmo nas situações que lhe causam dor, mesmo nas situações que você não escolheu, mesmo nas situações em que você está caminhando agora com medo. E se você pudesse ver o que o cerca neste exato momento, se seus olhos se abrissem como os daquele servo, seu medo se dissiparia. Porque a ameaça que o perturba está completamente em menor número, em menor poder e em menor capacidade de fogo. Sim, existem problemas, sim, existem ataques, mas há mais pessoas do lado de Deus do que contra você. E hoje você precisa abraçar essa verdade profundamente. A verdadeira proteção nem sempre é visível, mas sempre funciona. Você não precisa ver para estar protegido. Você não precisa sentir para estar cercado. Você não precisa entender para estar em paz. Basta que você acredite. Basta que você confie. Basta que você declare: estou cercado, mesmo que não veja. E isso muda a maneira como você vive. Porque você não caminha mais como uma vítima, mas como alguém que está protegido. Você não decide mais por medo, mas sim com base na confiança. Você não grita mais em pânico, mas sim com a certeza de que Deus enviou guardiões para você. Anjos que silenciam as fofocas, anjos que desviam os dardos, anjos que vigiam sua casa enquanto você dorme, anjos que marcham à sua frente pela manhã, anjos que estão em todos os lugares onde você não pode estar. Porque Deus não vigia apenas o que você vê, Ele vigia o que você nem sabe que o ameaça. E há algo ainda mais profundo. Quando você entende que está cercado por um exército invisível, o medo perde o poder sobre você, porque o medo precisa de solidão para crescer, mas a fé se alimenta da companhia divina, e você está acompanhado mais do que imagina hoje. Ao se preparar para sair, para tomar decisões, para enfrentar palavras, ambientes, situações, pare por um momento, não por rotina, mas para reconhecer: eu não estou sozinho, estou cercado, estou coberto, estou protegido. Que essa seja a sua certeza ao acordar, que essa seja a sua oração silenciosa enquanto caminha, que essa seja a sua atitude enquanto outros tremem. Estou sob a proteção de Deus. E se algo em seu coração ressoou com esta palavra, se o Espírito Santo lhe fez sentir que isso não era apenas para ouvir, mas para declarar, convido você a escrevê-la como um ato de confiança e fé. Deus me cerca com seus anjos. Faça isso como alguém que acende uma vela no invisível, como alguém que se alinha com uma verdade que transcende o que os olhos podem perceber. E se você quer que esta palavra toque outras vidas, clique em curtir, porque talvez alguém que se sinta vulnerável hoje a encontre justamente quando mais precisar. Esse gesto pode abrir os olhos do exército que o cercou o tempo todo. Às vezes, o que mais precisamos não é que Deus remova o perigo, mas que Ele nos mostre o quanto estivemos protegidos o tempo todo. E nessa certeza invisível, há uma paz inexplicável. Contudo, há manhãs em que nem mesmo essa paz vem facilmente. Há amanheceres em que o coração desperta sem motivo para celebrar, e o corpo se move por obrigação, não por verdadeira força. Há dias em que a batalha não é travada contra inimigos externos, mas contra uma fragilidade interior que ninguém mais percebe. Uma luta que ocorre no âmago do ser, onde ninguém aplaude, onde ninguém observa, onde somente Deus conhece o preço de permanecer de pé. E é nesses dias, os silenciosos, os prolongados, os dias de espera e desprovidos de espetáculo,
que a graça não se manifesta como um milagre visível, mas como uma corrente oculta que sustenta o que deveria ter desmoronado há muito tempo. Paulo viveu um desses momentos, e não foi uma experiência isolada, nem uma provação passageira, nem uma situação que pudesse ser resolvida com oração e jejum. Era algo que o acompanhava, como uma sombra constante, como uma agulha que perfurava sua alma. Ele chamava isso de espinho. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos o que produziu: dor, desconforto, fraqueza, um clamor sem resposta visível. E, no entanto, foi em meio a essa condição que ele recebeu uma das revelações mais poderosas e difíceis para qualquer crente assimilar: que existem fardos que não podem ser removidos porque são o palco onde Deus. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque a viagem é longa demais para ti. Não era um convite para te levantares sozinho. Era uma ordem acompanhada de provisão. Aquele pão fez a diferença entre desistir e perseverar, entre morrer no deserto e alcançar o encontro com Deus em Horebe. E é aqui que a tua vida se reflete, porque também tu sentiste aquele cansaço que o sono não alivia, aquele peso que nem as palavras mais encorajadoras conseguem levantar. Estiveste sob o teu próprio peso, desejando desaparecer, convencido de que não tens forças para continuar. E, no entanto, quando tudo parece perdido, surge aquele toque divino. Nem sempre com um anjo visível, mas com um conforto inesperado, uma palavra que chega na hora certa, um sopro de graça que não buscaste. E o que era um deserto torna-se um lugar de provisão. Esse é o Deus que não só te levanta, mas também te fortalece. Ele não te tira do chão para que caias novamente. Ele te alimenta com o pão do céu para que você possa seguir em frente rumo ao seu destino. Suas quedas não são o fim, são o lugar onde Deus revela seu poder para te renovar. O que o inimigo planejou como um túmulo, Deus transforma em uma oficina de força. É por isso que o salmista ousou declarar no Salmo 73, 26: a minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a confissão que surge quando você descobre que sua força humana está quebrada. Mas, nessa quebra, Deus se torna a fonte inesgotável que sustenta e reconstrói. Quando seu corpo desmorona e seu coração não encontra forças para continuar, Ele mesmo se torna a sua força, não por um instante, mas para sempre. Considere a profundidade desse ensinamento. Quando você cai, Deus não simplesmente te levanta. Ele não é um enfermeiro que te consola enquanto você permanece fraco. Ele é um pai que coloca o pão celestial em suas mãos, que sopra vida em seu ser e que lhe dá a força necessária para seguir em frente. Ele não o devolve ao mesmo lugar de onde você estava. Ele o impulsiona para mais longe, mais fundo, mais alto. Talvez você tenha pensado que sua queda significava que tudo havia acabado, que aquele erro, aquela traição, aquela perda, aquele colapso emocional havia encerrado sua história. Mas a verdade de Deus é diferente. Suas quedas não encerram a história. Suas quedas são o palco onde Ele mostra que ainda há um caminho, que ainda há montanhas a escalar, que o futuro permanece aberto porque a graça de Deus nunca se fecha. Imagine assim: sua queda é como uma rachadura na terra. O mundo olha para ela e diz: é isso. É aqui que tudo está quebrado. Mas Deus vê essa rachadura como o lugar perfeito para jorrar água fresca. O que era uma fissura se torna uma fonte. O que parecia ruína se torna a raiz de algo novo. É assim que o Senhor age com suas quedas. Ele as transforma em lugares de força. Não ignore essa voz hoje. Não dê ouvidos ao cansaço que lhe diz que é melhor dormir debaixo do zimbro e deixar a vida passar. Escute o Espírito que te toca e diz: levante-se e coma, pois você tem um longo caminho a percorrer. Não desista quando estiver exausto. Não permaneça deitado onde sua carne e seu coração estão quebrados. Há um Gebe esperando por você, um encontro com Deus, uma nova revelação que você só pode receber se alimentar da provisão do céu. Deixe-me dizer isso com toda a certeza do Espírito. Você não está acabado, você está sendo fortalecido. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. Este não é o seu fim. É o lugar onde Deus forja em você uma resiliência que você nunca soube que existia.
Ele está moldando seu caráter, refinando sua fé e estabelecendo dentro de você uma rocha interior que não se quebrará mesmo quando tudo externo desmoronar. É por isso que hoje eu te convido a um ato de fé que é visível, íntimo e público ao mesmo tempo. Escreva nos comentários com confiança e esperança: Deus me fortalece quando eu caio. Não escreva como um enfeite, mas como uma confissão espiritual. É a sua maneira de dizer ao céu e ao seu próprio coração: não permanecerei na estagnação. Aceito o pão que Deus me oferece e sigo o caminho que Ele traçou para mim. Cada palavra que você deixar será como um altar em chamas, um testemunho que outros lerão e do qual também encontrarão força para se reerguer. E se você ainda não faz parte desta família de fé, permita-me convidá-lo a dar mais um passo. Inscreva-se neste canal não apenas com um clique, mas como um compromisso de continuar recebendo o pão espiritual a cada dia. Aqui você encontrará palavras, orações e força para a sua jornada. Que cada mensagem seja para você aquele toque do anjo que lhe lembra: levante-se e coma, pois um longo caminho o aguarda. Assim, mesmo na poeira, a alma aprende a repousar na certeza de que sempre há pão fresco do céu, sempre água para o sedento, sempre novas forças para continuar. E nesse pão fresco que sustenta, nessa força que renova, a alma compreende que ainda há um caminho a percorrer. E, no entanto, às vezes o caminho não está repleto de palavras ou sinais claros. Às vezes, o que chega não é uma voz estrondosa, mas o silêncio. Portanto, amado Pai, nós vos suplicamos fervorosamente que a vossa paz, essa paz que excede todo o entendimento, se estabeleça agora mesmo como a guardiã inabalável de cada pensamento que nos atravessa a mente, de cada percepção que formamos, de cada lembrança que nos visita. Imploramos-vos que seleis os nossos corações contra a amargura que envenena, a inveja que corrói e o ressentimento que nos aprisiona, contra a culpa que nos assombra e a vergonha que nos paralisa. Pedimos-vos que guardeis os nossos pensamentos da especulação ansiosa, da preocupação infrutífera e de todo argumento ou ideologia que se levanta contra o conhecimento de vós, contra a vossa verdade. Que a vossa paz, divino artífice, acalme a tempestade das nossas emoções. Que ela dissipe o medo que se insinua sorrateiramente. Que ela afaste a tristeza que nos oprime e nos sobrecarrega, e que ela nos liberte da raiva que nos consome. Que cada recanto de nossas mentes e cada fibra de nossos corações sejam cobertos por seu manto de serenidade e proteção divina, permitindo-nos ancorar nossa existência em sua presença imutável. Obrigado, eterno guardião, pois sabemos que já nos concedeste esta paz inabalável e que sua fidelidade é nosso refúgio seguro em todos os momentos. Apegamo-nos à sua promessa e já vemos com os olhos da fé como sua paz nos envolve, nos protege e nos guia à calma. E agora, com nossos corações e mentes protegidos sob seu cuidado vigilante, convidamos você a permitir que sua sabedoria transforme nossas palavras para que sejam um reflexo puro de sua verdade e portadoras de sua luz no mundo. E agora, Pai Celestial, tendo repousado na certeza de sua presença constante e implorado sua sabedoria a cada passo, nossos corações se voltam para a gloriosa verdade da própria oração. A ti, Deus Todo-Poderoso, que estabeleceste esta linha direta com as nossas almas, Pai, declaramos com convicção inabalável que a oração não é meramente uma súplica vazia, mas sim a nossa linha direta, a nossa via espiritual para o teu trono de graça, a comunicação mais vital e o dom mais profundo que recebemos como um presente inestimável. Afirmamos que a oração ativa o teu poder divino de maneiras tangíveis e milagrosas, que revela o teu cuidado paternal além da nossa compreensão nas nossas circunstâncias mais complexas, e que tem a capacidade inerente de transformar o impossível em possível, a estagnação em fluidez e o desespero em esperança. Declaramos que cada palavra proferida com fé é uma semente plantada na eternidade. Que cada suspiro é ouvido pelos teus ouvidos atentos e que cada clamor põe em movimento as forças do céu para agirem em nosso favor, para restaurar, curar e guiar, pois tu és um Deus vivo que ouve e responde com amor e justiça. Senhor, neste momento de profunda introspecção e vulnerabilidade, confessamos nossa tendência humana de subestimar o imenso valor deste diálogo contigo, de relegá-lo a um último recurso em vez de nossa primeira resposta, ou de permitir que a rotina,
o cansaço e a distração obscureçam sua importância vital em nossas vidas diárias. Reconhecemos nossa fraqueza em permanecer firmes e constantes na oração, nossa facilidade em duvidar de seu alcance ilimitado e nossa profunda necessidade de que o Teu Espírito Santo acenda em nós a chama da intercessão constante, sincera e cheia de fé, pois sem Ti nossa oração seria apenas um eco ressoando no vazio de nossa própria voz, incapaz de alcançar a eternidade. Portanto, nosso Deus, fervorosamente Te pedimos que nos reveles a profundidade e a magnitude inaudita do poder transformador da oração, que despertes em cada um de nós um espírito de súplica incessante, um desejo ardente de conversar contigo e uma fé inabalável em sua eficácia comprovada ao longo dos séculos. Pedimos que nos ensine a orar não apenas com palavras bem articuladas, mas com corações ardendo em amor. Mostre-nos como ativar consciente e deliberadamente esse poder divino e cuidado paterno em todas as áreas de nossas vidas. Em nossa saúde física e emocional, em nossos relacionamentos familiares e profissionais, em nossas finanças e provisões, em nossas decisões mais cruciais e no cumprimento de nosso propósito divino. Que nossas orações sejam faróis de luz que dissipam as trevas da incerteza, correntes espirituais que quebram toda opressão e todo laço do inimigo, e pontes imateriais que nos conectam mais intimamente a Ti, manifestando a Tua perfeita vontade na terra como no céu. Com cada amém proferido do fundo do nosso ser, damos-Te infinita gratidão, Pai, pelo dom imensurável da oração, pela Tua fiel promessa de sempre nos ouvir, pela certeza de que o Teu poder se manifesta através do nosso menor ato de fé e pela imutável verdade de que Tu és um Pai que se alegra na comunhão com os Teus filhos. Agradecemos por já terem disponibilizado os meios para que cada pedido seja ouvido. Ó Deus da paz, Príncipe da Shalom, a Te elevamos nossas almas neste momento sagrado, pois declaramos com absoluta convicção que Tu és o Deus que remove todo fardo, o bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, o consolador que enxuga toda lágrima e o libertador que quebra toda corrente. Afirmamos que a Tua soberania não conhece limites nem surpresas, que cada detalhe de nossas vidas está sob a Tua amorosa e perfeita providência, e que a Tua sabedoria orquestra todo o universo com uma harmonia que nossa limitada compreensão mal consegue vislumbrar. A Tua palavra é uma rocha firme em meio à tempestade, uma âncora inabalável para as nossas almas. E em Ti não há sombra de mudança ou inconstância, apenas um cuidado eterno e imutável que ultrapassa toda a compreensão humana e se estende aos recônditos mais profundos do nosso ser, manifestando uma fidelidade que jamais vacilou e jamais vacilará. Senhor, neste momento de honestidade e vulnerabilidade, confessamos a Ti com que frequência nos encontramos presos na teia da preocupação, com que facilidade nossas mentes se enredam em si e medos do amanhã, no labirinto daquilo que não podemos controlar. Reconhecemos nossa limitação inerente em controlar as circunstâncias ao nosso redor e quão insignificante é nossa própria força diante da sensação avassaladora de ansiedade que paira como uma densa névoa sobre nossos dias, sufocando nossa alegria e distorcendo nossa perspectiva. Somente em Ti encontramos refúgio seguro. Somente em Teus braços podemos encontrar a verdadeira liberdade deste jugo opressor, e somente na entrega total de nosso espírito a Ti podemos encontrar a paz que tanto almejamos. Portanto, eterno e fiel guardião de nossas almas, pedimos-Te sinceramente que desates cada nó de ansiedade que aperta nossos corações e mentes, que sufoca nossa respiração e nos rouba a clareza para ver Tua mão agindo em todas as coisas. Somente em Teus braços podemos encontrar a verdadeira liberdade deste jugo opressor, e somente na entrega total do nosso espírito a Ti podemos encontrar a paz que tanto almejamos. Portanto, eterno e fiel guardião de nossas almas, suplicamos-Te que desates cada nó de ansiedade que aperta nossos corações e mentes, que sufoca nossa respiração e nos rouba a clareza para ver Tua mão agindo em todas as coisas. Imploramos-Te que libertes nossos pensamentos das correntes do medo que nos paralisam, da preocupação persistente com o futuro incerto que se estende diante de nós, com as finanças que muitas vezes parecem escassas, com a saúde frágil de nossos entes queridos, com as decisões difíceis que precisamos tomar, ou com qualquer outro fardo que nos oprime e nos rouba o sono. Concede-nos a graça de soltar o controle ao qual tentamos nos agarrar em vão e de colocar com confiança cada preocupação, cada medo e cada fardo em Tuas mãos onipotentes, sabendo que és maior do que qualquer adversidade e que Teu amor é infinitamente mais vasto do que qualquer preocupação. Permita-nos experimentar,
não apenas momentaneamente, mas constantemente, essa paz profunda que transcende todo o entendimento e toda a lógica humana. Uma paz que guarda e protege nossas mentes e corações em Cristo Jesus, para que possamos repousar plena e serena em seu cuidado perfeito, em sua sabedoria que organiza todas as coisas para o nosso bem maior e em seu amor que nos envolve como um manto inquebrável. Obrigado, Pai amado, pois já ouviste este clamor que brota das profundezas da nossa necessidade, e porque sabemos que sua vitória sobre a ansiedade é uma realidade imutável, uma promessa eterna para aqueles que confiam em você de todo o seu ser. Obrigado porque sua paz já começa a inundar nossos corações, dissipando as sombras do medo, acalmando as tempestades interiores e restaurando a serenidade que só você pode oferecer. Assim, com os corações libertos desta opressão e com a certeza de que a tua graça nos sustentará a cada passo do caminho, preparamo-nos para buscar a tua face na próxima esfera da nossa existência, onde o teu amor continua a transformar, curar e elevar cada aspecto do nosso ser rumo a uma vida com maior propósito e plenitude. E agora, amado Pai Celestial, tendo descansado na tua paz e cura, convidamo-te a caminhar conosco em direção aos desafios que se erguem como montanhas em nossas vidas. Deus de Davi, Senhor dos exércitos, com absoluta certeza declaramos que tu és o Deus do impossível, aquele que capacita o fraco a derrotar o forte. Afirmamos que não há gigante grande demais para resistir ao teu poder, nenhum obstáculo grande demais para ser superado pela fé que tu mesmo nos infundes. Assim como estiveste com Davi diante de Golias, com Josué diante de Jericó e com Gideão diante de um exército incontável, tu permaneces o mesmo, e o teu braço não foi encurtado. Proclamamos que a vitória não depende da nossa força ou tamanho, mas da tua presença inabalável em nós. Contudo, Senhor, confessamos humildemente que muitas vezes nos sentimos pequenos, subjugados pelos gigantes que surgem em nosso caminho. O medo que paralisa, a doença que debilita, as dívidas que sufocam, a solidão que fere, o desespero que turva nossa visão, os desafios profissionais ou familiares que parecem insuperáveis. Reconhecemos nossas limitações humanas, nossa falta de recursos. Ó Deus, Príncipe da Paz, a ti elevamos nossas almas neste momento sagrado, pois declaramos com absoluta convicção que tu és o Deus que remove todo fardo, o bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, o Consolador que enxuga toda lágrima e o Libertador que abre todas as comportas. Afirmamos que a tua soberania não contém limites nem surpresas, que cada detalhe de nossas vidas está sob a tua amorosa e perfeita providência, e que a tua sabedoria orquestra todo o universo em uma harmonia que não podemos compreender de forma limitada. A tua palavra é uma rocha firme em meio à tempestade, uma âncora inquebrável para as nossas almas. E em ti não há sombra de mudança ou inconstância, apenas um cuidado eterno e imutável que ultrapassa toda a compreensão humana e se estende aos reconditos mais profundos do nosso ser, manifestando uma fidelidade que jamais vacilará. Senhor, neste momento de honestidade e vulnerabilidade, confessamos a ti com que frequência nos encontramos aprisionados pelo medo da preocupação, com que facilidade nossas mentes se enredam no deles e nos meios de amor, no labirinto escuro que não podemos controlar. Reconhecemos nossa limitação inerente em controlar as circunstâncias ao nosso redor e como a nossa própria insignificância é forçada pela sensação avassaladora de ansiedade que parece uma neve densa sobre nossos dias, sufocando nossa alegria e distorcendo nossa perspectiva. Somente em ti encontramos refúgio seguro. Somente em teus braços podemos encontrar a verdadeira liberdade deste fardo opressivo, e somente na entrega total do nosso espírito a ti podemos encontrar a paz que tanto prezamos. Portanto, eterno e fiel guardião de nossas almas, pedimos sinceramente que nos liberte de toda a ansiedade que abre nossos corações e mentes, que sufoca nossa respiração e nos traga clareza para ver a tua mão agindo em todas as coisas. Somente em teus braços podemos encontrar a verdadeira liberdade deste fardo opressivo, e somente na entrega total do nosso espírito a ti podemos encontrar a paz que tanto prezamos. Portanto, eterno e fiel guardião de nossas almas, nós vos suplicamos que liberteis toda a ansiedade que nos sufoca e nos impede de respirar, e que nos impede de enxergar a vossa vida em todas as coisas. Imploramos que liberteis nossos pensamentos das correntes que nos paralisam, da preocupação persistente como o futuro incerto que se estende diante de nós, como as finanças que muitas vezes parecem escassas,
como a saúde frágil de nossos entes queridos, como as decisões difíceis que precisamos tomar, ou qualquer outro fardo que nos oprime. Concedei-nos a graça de desapegar e controlar aquilo a que tentamos nos agarrar e de depositar com confiança cada preocupação, cada passo e cada fardo em vosso poder supremo, sabendo que é maior do que qualquer adversidade e que vosso amor é infinitamente maior do que qualquer preocupação. Permiti-nos experimentar, não apenas momentaneamente, mas constantemente, essa paz profunda que transcende toda compreensão e toda lógica humana. Uma paz que guarda e protege nossas mentes e corações em Cristo Jesus, para que possamos repousar plena e serena em seu cuidado perfeito, em sua sabedoria que organiza todas as coisas para que sejamos maiores e em seu amor que nos envolve como um manto inquebrável. Obrigado, amado Pai, porque ouviste este clamor que brota das profundezas de nossas necessidades, e porque sabemos que sua vitória sobre a angústia é uma realidade imutável, uma promessa eterna para aqueles que confiam em sua voz com tudo ou com todo o seu ser. Bendito seja o fato de que a tua paz começou a inundar nossos corações, dissipando as sombras escuras, acalmando as tempestades interiores e restaurando a serenidade que só tu podes oferecer. Assim, livres desta opressão em nossos corações e com a certeza de que a tua graça nos sustentará a cada passo, preparemo-nos para buscar a tua face na próxima esfera de nossa existência, onde o teu amor continua a transformar, curar e elevar cada aspecto do nosso ser rumo a uma vida com maior propósito e plenitude. E agora, amado Pai Celestial, repousando em tua paz e cura, convidamos-te a caminhar conosco na direção dos desafios que se erguem como montanhas em nossas vidas. Deus de Davi, Senhor dos exércitos, com absoluta certeza declaramos que tu és o Deus do impossível, aquele que capacita, derrota ou fortalece. Afirmamos que não há gigante grande demais para resistir ao teu poder, nenhum obstáculo grande demais para ser superado pela fé que tu mesmo nos infundes. Assim como estiveste com Davi diante de Golias, com Josué diante de Jericó e com Gideão diante de um exército incontável, tu permaneces o mesmo, e teu braço não foi enfraquecido. Proclamamos que a vitória não depende da nossa força ou tamanho, mas da tua presença inabalável em nós. Contudo, Senhor, confessamos humildemente que muitas vezes nos sentimos pequenos. Agora, amado Pai, tendo contemplado a tua majestade e a grandeza abrangente da tua sabedoria, voltamo-nos de coração aberto para ti, nosso bom pastor, para sentir o calor da tua presença e a segurança da tua orientação infalível, ansiando por sermos envolvidos pela certeza do teu cuidado constante. Pai, declaramos com absoluta certeza que tu és o nosso bom pastor, aquele que nos conhece pelo nome, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas sem hesitar. Afirmamos que a tua voz é a verdade que nos guia em meio ao ruído ensurdecedor do mundo, a bússola inabalável que nos orienta. E que a tua presença é o escudo que nos protege de todo o mal, a força que dissipa todo o medo. Declaramos que em ti somente em ti temos tudo o que precisamos para viver plenamente, que não nos faltará nenhum bem essencial e que nos teus pastos verdejantes encontramos o profundo repouso e o alimento que as nossas almas cansadas e sedentas anseiam, restaurando as nossas forças e dando-nos paz. Senhor, confessamos humildemente que muitas vezes nos sentimos desorientados e perdidos no labirinto complexo e, por vezes, cruel da vida, que o clamor de outras vozes, sedutoras e confusas, nos assalta e nos desvia do teu caminho, e que a incerteza, como uma densa neblina, nos sufoca e nos impede de enxergar com clareza. Reconhecemos nossa própria tendência a nos desviarmos do caminho, a buscarmos pastos áridos e águas amargas por conta própria, em nossa autossuficiência, esquecendo-nos do teu cuidado constante e do teu amor incondicional e infalível, e da nossa necessidade vital da tua orientação. Portanto, bom pastor, pedimos fervorosamente que a tua voz ressoe com clareza cristalina nas profundezas do nosso espírito, dissipando toda a confusão mental e emocional e mostrando-nos o caminho da vida que conduz à plenitude. Suplicamos que a tua vara, que corrige e guia, e o teu cajado, que nos sustenta e nos conduz, nos consolem nos vales da sombra da doença, da perda ou da dúvida, e nos corrijam com amor paterno quando, por ignorância ou rebeldia, nos desviarmos do caminho reto. Guarda os nossos passos de todo o perigo, visível e invisível. Protege-nos dos predadores espirituais e emocionais que espreitam a alma e guia-nos com mão firme e amorosa para as fontes de água viva e pastos abundantes,
onde a nossa alma possa ser restaurada, fortalecida e renovada em cada estação da nossa existência. Permite-nos sentir a tua presença tangível em cada decisão que tomamos, em cada desafio que enfrentamos, para que possamos caminhar em completa segurança e confiança sob o teu cuidado constante e imutável, sabendo que em ti estamos seguros. Damos-te infinita gratidão, amado pastor, porque a nossa fé nos assegura que já estás a agir nas nossas vidas, que a tua voz já nos chama a seguir-te com determinação, e que a tua mão forte já nos sustenta e protege a cada passo. Obrigado por seres fiel à tua promessa de nunca nos deixar nem nos abandonar. E porque em ti a nossa alma encontra a sua verdadeira morada, o seu refúgio inabalável e a sua paz eterna. Com esta certeza inabalável nos nossos corações, preparamo-nos para dar o próximo passo na nossa jornada contigo, cheios de expectativa e confiança no que ainda tens reservado para nós, conscientes do teu amor inexaurível e eterno. Pai de toda a esperança, tendo navegado pelas profundezas das nossas almas e depositado cada faceta da nossa existência diante do teu trono de graça, elevamo-nos ao ápice da nossa fé, a promessa que abarca todas as promessas, a confiança inabalável na tua vitória final e eterna. Com uma fé que tu mesmo acendeste nos nossos espíritos, declaramos neste momento sagrado que em Cristo Jesus, nosso Salvador vitorioso, a nossa proteção é absoluta e a nossa vitória eterna já está selada. Proclamamos que tu és o nosso escudo insuperável, a nossa fortaleza inexpugnável, e que nenhuma força terrena ou espiritual pode prevalecer contra o teu plano redentor, nem contra aqueles a quem chamaste de teus filhos. Afirmamos que o inimigo já foi derrotado na cruz, que as suas correntes foram quebradas e que nós, por meio daquele que nos amou até o fim, somos mais que vencedores. Somos herdeiros de uma vitória que transcende o tempo e o espaço. Esta é a verdade imutável sobre a qual construímos a nossa existência. Contudo, Senhor dos Exércitos, embora esta gloriosa verdade brilhe em nossos corações e ansiemos por abraçá-la com cada fibra do nosso ser, confessamos humildemente que o caminho terreno é muitas vezes repleto de sombras, batalhas invisíveis e provações que tentam minar a nossa esperança e desafiar a nossa paz. Reconhecemos a nossa fragilidade humana, a nossa vulnerabilidade aos ataques do mundo, da carne e do adversário. E nós imploramos que a tua presença onipotente seja a nossa força constante, o nosso farol na escuridão e o nosso descanso na luta, pois sem o teu Espírito. Declaramos que em ti, e somente em ti, temos tudo o que precisamos para viver plenamente, que não nos faltará nenhum bem essencial e que em teus pastos verdejantes encontramos o profundo repouso e o alimento que nossas almas cansadas e sedentas anseiam, restaurando nossas forças e nos dando paz. Contudo, Senhor, confessamos humildemente que muitas vezes nos sentimos desorientados e perdidos no labirinto complexo e, por vezes, cruel da vida, que o clamor de outras vozes, sedutoras e confusas, nos assalta e nos desvia do teu caminho, e que a incerteza, como uma densa neblina, nos sufoca e nos impede de enxergar com clareza. Reconhecemos nossa própria tendência a nos desviarmos do caminho, a buscarmos pastos áridos e águas amargas por conta própria, em nossa autossuficiência, esquecendo-nos do teu cuidado constante e do teu amor incondicional e infalível, e da nossa vital necessidade da tua orientação. Portanto, bom pastor, suplicamos fervorosamente que a tua voz ressoe com clareza cristalina nas profundezas do nosso espírito, dissipando toda a confusão mental e emocional, mostrando-nos o caminho da vida que conduz à plenitude. Imploramos que a tua vara, que corrige e guia, e o teu cajado, que nos sustenta e nos conduz, nos consolem nos vales da sombra da doença, da perda ou da dúvida, e nos corrijam com amor paternal quando, por ignorância ou rebeldia, nos desviarmos do caminho reto. Guarda os nossos passos de todo o perigo, visível e invisível. Protege-nos dos predadores espirituais e emocionais que espreitam a alma e guia-nos com mão firme e amorosa rumo às fontes de água viva e aos pastos abundantes onde a nossa alma possa ser restaurada, fortalecida e renovada em cada estação da nossa existência. Permite-nos sentir a tua presença tangível em cada decisão que tomamos, em cada desafio que enfrentamos, para que possamos caminhar em completa segurança e confiança sob o teu cuidado constante e imutável, sabendo que em ti estamos seguros. Damos-te infinita gratidão, amado pastor, porque a nossa fé nos assegura que já estás a agir nas nossas vidas, que a tua voz já nos chama a seguir-te com determinação,
e que a tua mão forte já nos sustenta e protege a cada passo. Obrigado por seres fiel à tua promessa de nunca nos deixares nem nos abandonares. E porque em ti a nossa alma encontra a sua verdadeira morada, o seu refúgio inabalável e a sua paz duradoura. Com esta certeza inabalável nos nossos corações, preparamo-nos para dar o próximo passo na nossa jornada contigo, cheios de expectativa e confiança no que ainda tens reservado para nós, conscientes do teu amor inexaurível e eterno. Pai de toda a esperança, tendo percorrido as profundezas das nossas almas e depositado cada faceta da nossa existência diante do teu trono de graça, elevamo-nos ao ápice da nossa fé, a promessa que abarca todas as promessas, a confiança inabalável na tua vitória final e eterna. Com a fé que o Senhor acendeu em nossos espíritos, declaramos neste momento sagrado que, em Cristo Jesus, nosso Salvador vitorioso, nossa proteção é absoluta e nossa vitória eterna já está selada. Proclamamos que o Senhor é nosso escudo insuperável, nossa fortaleza inexpugnável, e que nenhuma força terrena ou espiritual pode prevalecer contra o seu plano de redenção, nem contra aqueles a quem o Senhor chamou de seus filhos. Afirmamos que o inimigo já foi derrotado na cruz, que suas correntes foram quebradas e que nós, por meio daquele que nos amou até o fim, somos mais que vencedores. Somos herdeiros de uma vitória que transcende o tempo e o espaço. Esta é a verdade imutável sobre a qual construímos nossas vidas. Contudo, Senhor dos Exércitos, embora esta gloriosa verdade brilhe intensamente em nossos corações e ansiemos por abraçá-la com cada fibra do nosso ser, confessamos humildemente que o caminho terreno é frequentemente repleto de sombras, batalhas invisíveis e provações que buscam minar nossa esperança e desafiar nossa paz. Reconhecemos nossa fragilidade humana, nossa vulnerabilidade aos ataques do mundo, da carne e do adversário. E imploramos que a tua presença onipotente seja nossa força constante, nosso farol na escuridão e nosso descanso na luta, pois sem o teu espírito sustentador, nossa confiança vacila e nossa paz se dissipa como o orvalho da manhã. Portanto, amado Pai, com a convicção inabalável nascida da tua promessa, pedimos que esta verdade da nossa vitória final não seja apenas um conceito distante, mas uma realidade tangível e transformadora, entrelaçada no tecido de cada um dos nossos dias. Suplicamos que infundas nas profundezas do nosso ser uma paz inabalável, uma serenidade sobrenatural que transcende toda a lógica humana, permitindo-nos caminhar com calma e propósito, mesmo em meio às tempestades mais ferozes que possamos enfrentar. Imploramos que a tua proteção divina seja o nosso manto visível, que nos guardes de todo o mal, de todo o dano. Declaramos que em ti, e somente em ti, temos tudo o que precisamos para viver plenamente, que não nos faltará nenhum bem essencial e que em teus pastos verdejantes encontramos o profundo repouso e o alimento que nossas almas cansadas e sedentas anseiam, restaurando nossas forças e nos dando paz. Contudo, Senhor, confessamos humildemente que muitas vezes nos sentimos desorientados e perdidos no labirinto complexo e, por vezes, cruel da vida, que o clamor de outras vozes, sedutoras e confusas, nos assalta e nos desvia do teu caminho, e que a incerteza, como uma densa neblina, nos sufoca e nos impede de enxergar com clareza. Reconhecemos nossa própria tendência a nos desviarmos do caminho, a buscarmos pastos áridos e águas amargas por conta própria, em nossa autossuficiência, esquecendo-nos do teu cuidado constante e do teu amor incondicional e infalível, e da nossa vital necessidade da tua orientação. Portanto, bom pastor, suplicamos fervorosamente que a tua voz ressoe com clareza cristalina nas profundezas do nosso espírito, dissipando toda a confusão mental e emocional, mostrando-nos o caminho da vida que conduz à plenitude. Imploramos que a tua vara, que corrige e guia, e o teu cajado, que nos sustenta e nos conduz, nos consolem nos vales da sombra da doença, da perda ou da dúvida, e nos corrijam com amor paternal quando, por ignorância ou rebeldia, nos desviarmos do caminho reto. Guarda os nossos passos de todo o perigo, visível e invisível. Protege-nos dos predadores espirituais e emocionais que espreitam a alma e guia-nos com mão firme e amorosa rumo às fontes de água viva e aos pastos abundantes onde a nossa alma possa ser restaurada, fortalecida e renovada em cada estação da nossa existência. Permite-nos sentir a tua presença tangível em cada decisão que tomamos, em cada desafio que enfrentamos, para que possamos caminhar em completa segurança e confiança sob o teu cuidado constante e imutável, sabendo que em ti estamos seguros.
Damos-te infinita gratidão, amado pastor, porque a nossa fé nos assegura que já estás a agir nas nossas vidas, que a tua voz já nos chama a seguir-te com determinação, e que a tua mão forte já nos sustenta e protege a cada passo. Obrigado por seres fiel à tua promessa de nunca nos deixares nem nos abandonares. E porque em ti a nossa alma encontra a sua verdadeira morada, o seu refúgio inabalável e a sua paz duradoura. Com esta certeza inabalável nos nossos corações, preparamo-nos para dar o próximo passo na nossa jornada contigo, cheios de expectativa e confiança no que ainda tens reservado para nós, conscientes do teu amor inexaurível e eterno. Pai de toda a esperança, tendo percorrido as profundezas das nossas almas e depositado cada faceta da nossa existência diante do teu trono de graça, elevamo-nos ao ápice da nossa fé, a promessa que abarca todas as promessas, a confiança inabalável na tua vitória final e eterna. Com a fé que o Senhor acendeu em nossos espíritos, declaramos neste momento sagrado que, em Cristo Jesus, nosso Salvador vitorioso, nossa proteção é absoluta e nossa vitória eterna já está selada. Proclamamos que o Senhor é nosso escudo insuperável, nossa fortaleza inexpugnável, e que nenhuma força terrena ou espiritual pode prevalecer contra o seu plano de redenção, nem contra aqueles a quem o Senhor chamou de seus filhos. Afirmamos que o inimigo já foi derrotado na cruz, que suas correntes foram quebradas e que nós, por meio daquele que nos amou até o fim, somos mais que vencedores. Somos herdeiros de uma vitória que transcende o tempo e o espaço. Esta é a verdade imutável sobre a qual construímos nossas vidas. Contudo, Senhor dos Exércitos, embora esta gloriosa verdade brilhe intensamente em nossos corações e ansiemos por abraçá-la com cada fibra do nosso ser, confessamos humildemente que o caminho terreno é frequentemente repleto de sombras, batalhas invisíveis e provações que buscam minar nossa esperança e desafiar nossa paz. Reconhecemos nossa fragilidade humana, nossa vulnerabilidade aos ataques do mundo, da carne e do adversário. E imploramos que a tua presença onipotente seja nossa força constante, nosso farol na escuridão e nosso descanso na luta, pois sem o teu espírito sustentador, nossa confiança vacila e nossa paz se dissipa como o orvalho da manhã. Portanto, amado Pai, com a convicção inabalável nascida da tua promessa, pedimos que esta verdade da nossa vitória final não seja apenas um conceito distante, mas uma realidade tangível e transformadora, entrelaçada no tecido de cada um dos nossos dias. Suplicamos que infundas nas profundezas do nosso ser uma paz inabalável, uma serenidade sobrenatural que transcende toda a lógica humana, permitindo-nos caminhar com calma e propósito, mesmo em meio às tempestades mais ferozes que possamos enfrentar. Imploramos que a tua proteção divina seja o nosso manto visível, que nos guardes de todo o mal, de todo o dano.